Bom dia, eu sou a Lara e vou estar apresentando um trabalho. Projeto de extensão, promoção da participação social da comunidade atendida pela Atenção Primária à Saúde do município de Macaé, RJ, desafios e potencialidades do retorno presencial. Os autores são eu, Lara Maforte dos Santos, Brenda Cristi Vieira Lima, Thaís Tomás Torres e Diego de Oliveira, e orientadora é a professora Flávia Farias Lima. Inicialmente, eu gostaria de apresentar a disciplina de saúde da comunidade 1, que integra o projeto, e ela é muito importante porque é uma disciplina do primeiro período de nutrição, então é a partir dela que os estudantes têm um primeiro contato com a saúde coletiva, com o campo prático, a atenção primária de saúde, as unidades, unidade básica, a ESF, e através dela também que são apresentados os condicionantes do processo saúde. Ela apresenta também a execução do SUS em redes, então atenção primária, atenção secundária, terciária, e tendo o município de Macaé como exemplo, então eles conseguem ver isso na realidade aplicada. Essa disciplina ela é dividida em 3 módulos: teórico, o prático, que é nesse momento em que os alunos começam, a ingressar nas unidades, visitar, por exemplo, as UBS, as ESFs, o Dona Alba, todas essas esferas, e no extensionista, que é onde o projeto realmente atua. E como que o projeto começou? O projeto ele teve início em agosto de 2019, ele foi criado com a intenção de se adaptar a essa reforma curricular, que havia necessidade de incorporar a carga extensionista dentro das disciplinas obrigatórias. Então a criação do projeto foi uma estratégia para poder cumprir com essa requisição. E a equipe do projeto ela é composta por docentes, monitores da disciplina, bolsistas Profaex e voluntários da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva de Macaé, a LASCOM. E ele inicialmente funcionava com a divisão da turma, tanto alunos como equipe executora, em 4 grupos de trabalho que se dividiam em diferentes territórios. E tem-se como principais objetivos promover o diálogo com lideranças comunitárias e equipes de saúde dos territórios sobre as demandas sanitárias específicas e, consequentemente, originar conselhos locais de saúde, de modo com que, com tudo que é desenvolvido ali durante a prática extensionista, os moradores da população consigam se impulsionar, se empoderar e se tornar agentes transformadores daquela localidade. Entretanto, no início de 2020 veio a pandemia, então nós tivemos que parar as nossas atividades, pelo menos nesse modelo, porque nós nos adaptamos durante o período remoto para poder conseguir atingir a expectativa. E como funcionou o projeto durante a pandemia? Ainda dentro da disciplina Saúde da Comunidade, os alunos eles eram separados em 4 grupos de trabalho, de acordo com a sua localidade. Então, tínhamos alunos de Macaé e Redondezas, tínhamos alunos da região metropolitana do Rio, do interior. E cada grupo de trabalho desse tinha temas distintos. Então, tínhamos, por exemplo, aqui, consolidação do SUS, direito à saúde, financiamento do SUS, a democracia como eixo transversal do SUS. E esses estudantes divididos nesses grupos de trabalho, eles realizavam reuniões semanais junto com a equipe executora para poder discutir as observações agora que eles têm acesso a esse conteúdo, essa visão mais crítica, criada a partir da disciplina da comunidade, das problemáticas encontradas nos territórios deles, e a partir disso elaborarem propostas e intervenções para elas. E mediante todas essas observações encontradas, as propostas, as problemáticas observadas, qualquer coisa que eles achavam interessante, como artigos, publicações que estivesse relacionada com o tema, eles arquivaram e produziram em um conjunto um Padlet, que é um mural interativo. Então aqui vocês podem ver alguns exemplos que foram trabalhados durante essa época. Nós temos aqui as imagens, elas estão bem compostas, então você podem observar aqui imagens do território, as propostas, comidas típicas também, porque além da elaboração de propostas se visava o quê? Principalmente a valorização desse território. E assim funcionou o projeto durante toda a pandemia, do período de 2020.1
até 2021,2. Em 2022, houve essa melhora do quadro sanitário com o desenvolvimento da vacina, o avanço da vacinação, e então se pôde retornar ao presencial. E o panorama que se encontrou foi que os profissionais parceiros, por conta dessa problemática mesmo da pandemia, esse rearranjo que foi necessário, esses profissionais parceiros eles foram realocados, e as associações de moradores, que eram grandes parceiras da execução do projeto, também foram desmobilizadas. Então, por conta disso, foi necessário a nossa reorganização novamente para realizar a busca por novos espaços de trabalho. E isso, de certa maneira, foi facilitado, houve ajuda, porque estudantes da LASCOM estavam inseridos em programas de estágio em algumas dessas unidades de saúde, então isso facilitou esse contato. Dessa forma, se tiveram 4 novos territórios, que são a Aroeira, Barra Brasília, Imbituba, Nova Esperança, e todos eles tinham públicos participantes muito distintos. Então, aqui, vocês podem ver aqui pelas imagens as unidades, as reuniões que eram realizadas. Nós temos aqui na Aroeira a foto dos extensionistas aqui logo abaixo. Na Imbituba, os outros estudantes aqui na Estratégia de Saúde da Família. E como eu falei, esses grupos eram muito distintos, então na Aroeira se tinham a demanda, porque era sempre necessário se adaptar, e isso que nós realizávamos, se adaptava à demanda daquele território. Então, na Aroeira, tinha esses integrantes do projeto, tanto equipe executora, tanto quanto estudantes, eles se integraram dentro do Conselho Local de Saúde daquela localidade. Já em Barra Brasília, o público participante era o público do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de idade infanto-juvenil. Já na Imbituba, a população participante era a população em situação de rua, que era atendida pelo programa Consultório na Rua. Então, por exemplo, eram realizadas incursões aos locais de pernoite desses moradores em situação de rua. E também eram realizadas rodas de conversa com os contemplados pela Pousada da Cidadania. E na Nova Esperança tinham-se como público participante as mulheres, mães de crianças e adolescentes que eram atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do CRAS. Mediante esse retorno presencial, foi possível se observar tanto desafios quanto potencialidades para esses campos práticos. O primeiro desafio foi justamente essa reestruturação que foi necessária de acontecer do projeto após a pandemia, porque os campos eles estavam todos mobilizados, então para poder conseguir reacender esse diálogo foi muito trabalhoso. E também a dificuldade de criar espaços de confiança e acolhimento para debate nas unidades básicas, porque nesse primeiro momento ainda nós estávamos saindo da pandemia, então a participação era muito baixa. E também tem a questão que a cobertura de atenção primária de saúde de Macaé ela é muito pequena. Então, por conta disso, temos como potencialidade a parceria com as unidades do CRAS, porque além da equipe do CRAS ela ser mais engajada com a causa do projeto, se demonstrar mais disposta, ela também inclui uma maior inclusão territorial. E isso permite uma maior pluralidade do público participante, que também facilita e instiga o diálogo. E também temos como potencialidade essa oportunidade de aprendizado, visto que é o primeiro contato dos estudantes com a rede de atenção à saúde. Então, essa é uma experiência que os estudantes eles vão ter nesse início e vão carregar durante toda a graduação. E a partir do projeto também foram possível colher vários resultados. Nós selecionamos e colocamos aqui alguns deles. Primeiro, aqui em agosto de 2022, o projeto ele promoveu uma conferência livre, democrática e popular de saúde, incentivada pela Frente pela Vida em parceria com diversos coletivos do país. Na edição anterior da SIAC, a 11ª edição, o projeto ele foi contemplado com 4 menções honrosas, trabalhos apresentados. Além disso, o bolsista do projeto ele protagonizou o subprojeto Bike à Tona, que é uma parceria entre o Aro 60 e a empresa Ocean. E além disso, a partir das narrativas apresentadas pelas mulheres contempladas pelo projeto no subgrupo Nova Esperança, será realizado um livro com essas narrativas, com a previsão de lançamento no dia 25 de julho, em comemoração ao Dia
da mulher negra, latino-americana e caribenha. Então, eu finalizo a apresentação com essa frase de Paulo Freire, que ele diz: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo. Então, é muito importante essa troca possibilitada pelo projeto, porque é um aprendizado mútuo. E da mesma forma com que as pessoas, os públicos participantes foram impactados por esse projeto, tanto os estudantes quanto a equipe executora certamente vão carregar marcas sobre ele e vão ter retirado um grande aprendizado. Assim, eu finalizo a minha apresentação e agradeço pela atenção de todos.